Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. É a aula de número 72, então a gente já está há muito tempo juntos e eu quero agradecer muito de coração todas as pessoas que estão acompanhando desde o início, que estão fazendo as anotações no caderninho, que estão tentando e buscando uma evolução para ajudar tanto a si mesmo como para ajudar toda a família, os netos, os filhos, o marido, a esposa, os irmãos, todo mundo. Então, para todos que estão acompanhando desde sempre e também para aqueles que começaram recém e estão se dedicando para aprender inglês, parabéns para todos vocês. A aula de hoje a gente vai aprender algumas palavras que são bem simplesinhas, certo? Elas são bem simples, não tem mistério, e é por isso que ao longo aqui da explicação eu vou tentar fazer uma frase onde a gente vai misturar tanto a frase número um, a palavra número um, como a palavra número 2 e a palavra número 3, certo? Então a um, a 2 e a 3. Aqui deu algum probleminha que eu não consegui então destacar a número 2, mas na próxima aula eu já resolvo, certo? Então, vamos lá, pessoal. As palavras de hoje são and. Essa é a primeira palavra que vocês vão aprender hoje. E muitos já conhecem essa palavra porque ela significa final. Quando a gente está assistindo algum filme, geralmente a gente vê lá no fim do filme the end, que significa o fim. Principalmente naqueles filmes da Disney, por exemplo, a gente acaba vendo sempre um final feliz. Então, the end. A segunda palavra, então, aqui é a palavra method. Method, que significa método. A gente não vai falar metode, a gente não vai falar metode ou alguma coisa assim. É method. Method. E a terceira palavra é never. Então são três palavras bem simples para vocês utilizarem. E aqui eu vou colocar um exemplo e depois vocês têm uma atividade para colaborar com essa aula então. Mas vamos lá então para nossa aula mesmo, que só para a gente relembrar o que a gente fez na nossa aula de número 71. Bem, a gente viu as palavras então thank, que é agradecer. A gente viu a palavra although, que significa embora, apesar. E a gente viu a palavra book, com mais de um significado. Nesse mais de um significado, a gente então percebeu que book não é usado só para livro, e sim para uma reserva ou reservar. Hoje, então, a gente vai para a aula número 72. A aula número 72, que a gente vai ver and, então aqui and, method e never. And, method e never. Certo, pessoal? And, method e never. Vamos lá, então, colocar no nosso documento aqui and, method e never. Essas são as três palavrinhas do dia. Então, vamos começar com a palavra and, que significa fim. A gente também vai ver a palavra, então, method. Significa método. E never, que a gente vai utilizar ela para nunca. São palavras fáceis hoje e eu espero que realmente colabore com o seu aprendizado. Vamos lá então começar com a palavra and. No final, então estou colocando o fim, mas numa questão no final, ela estava em casa. No final, ela estava em casa. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, pessoal, e eu vou colocar então o no final, primeira palavra. A segunda eu vou tentar juntar aqui com vocês, sem pausar, sem fazer nada, criar uma segunda frase que a gente pode aplicar tanto o final e o method juntos. Então vamos começar a fazer mais uma salada de fruta para conseguir ajudar você aí em casa. Então, method. No
final, então coloquei o final, que a gente viu ali em cima, no final, vírgula, seu método é muito simples. No final, seu método é muito simples. Ter segunda frase, então a gente colocou final e method na mesma frase. E no último, vamos ainda utilizar no final, então adicionamos o final de novo, seu método, colocamos o método, no final, seu método nunca será simples. Então colocamos aqui só para vocês verem que a gente pode ir adicionando algumas palavrinhas para ficar cada vez mais fácil o inglês, certo? E eu vou utilizar ainda o never para colocar mais duas frases, para a gente utilizar então 3 frases com final, 3 frases com método e 3 frases com nunca, certo? Vamos lá então. Aqui a gente já colocou 3 com final, mas ainda faltam falta uma com método, na verdade 2 com método e 2 com nunca. 2 com método, na verdade uma com método e uma com nunca. Então vamos lá. O método dele nunca foi explicado. O método dele nunca foi explicado. Então temos o método aqui também. E vamos adicionar, para ficar melhor ainda, nunca foi explicado no final. No fim, vou deixar aqui, ó, no fim, o método dele nunca foi explicado. Ainda temos o no fim, que a gente aprendeu lá em cima, então. No fim, o método dele nunca foi explicado. E por último, vou utilizar ainda no fim, certo? No final de sua vida, o nosso método nunca ajudou ele, talvez numa questão de hospital. Parecem frases um pouquinho estranhas, mas vocês conseguem criar para o seu dia a dia utilizando a mesma lógica que eu estou fazendo aqui, certo? Então, criei todas as palavras primeiro em português para vocês perceberem que a gente só está adicionando uma que outra palavrinha a mais em cada frase, alterando pouco. No final, ele estava em casa. Então, no final, in the end. In the end é no final. In the end, she, que é ela, ela estava, she was em casa, at home. In the end, she was at home. In the end, she was at home. No final ou no fim, ela estava em casa. Method, então, no final, seu método é muito simples. Ou, no fim das contas, se a gente quisesse também assumir isso, no inglês seria igual no final, que seria in the end. In the end, no final. Your, que é o seu, your method. In the end, your method is very simple. No final, o seu método é bem simples ou muito simples. E aplicando então mais um pouquinho, que a gente vai desenvolver com o never, então eu coloquei 3 frases aqui, mas aplicando todas as 2 anteriores. No fim, seu método nunca será simples, ou no final, seu método nunca será simples. Eu vou colocar aqui então no fim, então in the end, no fim ou no final, mesma coisa. Your method. Então adicionamos já a mesma frase dali de cima. Your method nunca, never, será simples. Will be. Por que eu mudei aqui? Porque a gente está falando de futuro agora. Então, will be é para futuro. Será. Will be, será. Simple. In the end, your method will never be simple. Agora vamos para a próxima aqui. No fim, o método nunca foi explicado.
No fim, o método nunca foi explicado. In the end, no fim, the method. Agora é o método dele. Se é dele, o que a gente faz? A gente coloca o his na frente. His method. In the end, his method. O método dele. His method nunca foi explicado. Então, was, que é o foi, never. Was never explained. In the end, his method was never explained. E a última aqui, então, pessoal, no final de sua vida, o nosso método nunca ajudou ele. In the end, que é no final da sua vida, of his life. No final da vida dele. In the end of his life, nosso método, our method, nunca ajudou ele. Never helped. Como ajudou no passado, coloco ed. Helped him. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem as nossas frases do dia e você aí em casa tem então uma tarefa. Vocês perceberam que eu utilizei o and, o method e o never, tudo na mesma frase, certo? A tarefa de vocês vocês vão criar apenas duas frases com as 3 palavras juntas também e vão colocar aqui nos comentários. Então, duas frases apenas 2 frases, vocês vão criar, vão primeiro escrever em português colocando método, nunca e fim, e vão depois passar para o inglês e vão escrever nos comentários, certo? Vou passar as instruções depois no final, mas primeiro vamos repetir aqui as frases que a gente fez hoje. Então, in the end of his life, our method never helped him. In the end of his life, our method never helped him. Então, no final da sua vida, ou no final da vida dele, o nosso método nunca ajudou ele. Então, in the end of his life, our method never helped him. Essa foi a primeira então a primeira de baixo para cima que a gente viu das frases para pronunciar. Então, cada frase que eu for falando, vocês pausam, repitam e depois prossigam. No fim, o método dele nunca foi explicado. In the end, his method was never explained. In the end, his method was never explained. No final, ou no fim, o método dele nunca foi explicado. In the end, your method never will be simple. Então, in the end, no final, your method will never. Aqui eu vou até colocar que fica melhor. Will never fica melhor. Will never be simple. No final, seu método nunca será simples. In the end, your method will never be simple. Aqui então, pessoal, para vocês perceberem que eu que sou acostumado com o inglês, muitas vezes também posso cometer um errinho. Que nem o pessoal, quando a gente está falando português, escrevendo em português, nós também cometemos erros. E a gente está praticando o português há uma vida inteira. Então, é normal errar, não se desesperem, nunca pensem que vocês não sabem o suficiente por causa de um erro ou 2. Vocês conseguem ir muito longe se não desacreditarem de vocês e sempre buscarem aprender alguma coisa. No meu caso, eu acabei de perceber que eu tenho que começar a prestar mais atenção nas coisas, porque mesmo eu sabendo, eu não posso ser tão confiante assim, achando que eu sei tudo, eu tenho que prestar mais atenção. Então, essa daqui foi o never, certo, pessoal? Vamos para a segunda, method, que a gente vai utilizar então. In the end, your method is very simple. No final, seu método é muito simples. In the end, your method is very simple.
No final, seu método é muito simples. E a última aqui, in the end, she was at home. No final, ela estava em casa. In the end, she was at home. No final, ela estava em casa. Então, pessoal, essa foi a aula 72. E qual que é a atividade de vocês? Tem essas três palavras, and, method e never. Vocês vão criar, então, duas frases em português, colocando fim, método e nunca. Misturem essas três frases, misturem elas na frase, ok? Essas três palavras na frase. Então, vocês criaram duas frases em português. Transformem elas em inglês com tudo aquilo que vocês já sabem, certo? E coloquem nos comentários desse vídeo. Lógico, deixem o seu curtir também para me ajudar aqui cada vez mais a produzir mais vídeos como esses para vocês. Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.